Bom dia a todos. Eu queria... Tá ligado isso? Tá, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite para participar desse evento. Quero parabenizar o desembargador Luciano e o desembargador Marco Aurélio, meus queridos amigos, por este primeiro evento conjunto dos fóruns de Direito Civil e de Direito Processual Civil. Eu tive, como já foi dito aqui, a oportunidade de presidir o fórum quando ele era um fórum único. Então, de certo modo, eu consigo a proeza de ser antecessor de ambos os presidentes dos dois fóruns, mas quero parabenizá-los por esse belo evento. Quero cumprimentar meu amigo Ricardo Alberto, não só meu amigo, meu colega de magistratura, mas meu companheiro de batalhas pela evolução do direito processual civil desse país, tanto no Instituto Carioca de Processo Civil como no Instituto Brasileiro de Direito Processual. Não posso deixar de cumprimentar a professora Fernanda pela belíssima exposição. Foi mesmo uma aula com uma profundidade rara de se ver nos dias de hoje. E acho que a professora Fernanda era a pessoa perfeita para um evento conjunto de civil e processo civil, porque ela é civilista, mas se chama rito. Então, é absolutamente perfeito. Não podia ser outra pessoa abrindo esse primeiro evento conjunto. E eu também queria dizer que essa minha palestra de hoje, eu não costumo fazer muito isso não, mas hoje eu vou fazer. Esta minha palestra de hoje é dedicada a uma pessoa, ao desembargador e professor Weber Martins Batista, que nos deixou anteontem, um dos maiores juristas da história desse país, um dos maiores nomes da história desse tribunal. Infelizmente, o falecimento dele sequer foi noticiado no tribunal, o que eu sinceramente não entendi. Foi meu professor na graduação, meu professor de Direito Processual Penal, um processualista absolutamente brilhante, foi o idealizador da suspensão condicional do processo. Portanto, muito do que se tem hoje em matéria de processo penal brasileiro surgiu da mente brilhante do desembargador e professor Weber Martins Batista. Foi o maior estudioso brasileiro do saneamento do processo. Ele dizia que o saneamento do processo era uma ideia genial do processo civil, que o processo penal tinha de usar, e lançou ideias que nós do processo civil depois aproveitamos com a decisão de saneamento e organização do processo, e que o processo penal ainda não conseguiu aproveitar. O desembargador Weber era um jurista à frente do seu tempo. Eu não podia deixar de fazer essa homenagem e manifestar a minha saudade, eu como aluno, daquele grande jurista, daquele grande magistrado, daquele notável professor. Uma salva de palmas. Desembargador Câmara, muito bem lembrado, né, sobre essa introdução. E muito brevemente, um segundo, foi com o desembargador André Gustavo de Andrade na sessão da 7ª Câmara Civil, e a Emerge fará uma homenagem, já foi determinado que fizesse uma homenagem ao professor desembargador Weber, inclusive com a sugestão de um seminário em matéria penal em sua homenagem. Então fica o registro. Mais do que merecido. Bem, o tema que me foi proposto, como já se pode imaginar, é o da boa-fé no direito processual civil. E aí eu preciso começar falando, porque é daqui que se parte quando se pensa em processo civil e quando se pensa em boa-fé no processo civil, sobre as normas fundamentais do processo civil brasileiro. Se nós olharmos para o Código de Processo Civil, há um primeiro capítulo que tem exatamente este nome: as normas fundamentais do processo civil brasileiro. E ali nós vamos encontrar alguns princípios e algumas regras que estabelecem as bases para a compreensão e a aplicação do processo civil no Brasil. Pois bem, essas normas fundamentais são construídas a partir de um modelo constitucional de processo civil. Nós adotamos no Brasil uma ideia que veio originariamente da Itália, e aqui não foi uma importação mal feita, professora Fernanda, ao contrário de outras, esta foi bem feita, a ideia de que as bases
do sistema processual civil não devem ser estabelecidas pelo Código, mas pela Constituição. E que cabe ao Código explicitar o modo como a Constituição modela o processo. Eu costumo sugerir a quem quer tentar entender essa lógica que faça uma muito simples, muito rápida comparação entre o texto do artigo 1º do Código de Processo Civil vigente e o texto do artigo 1º do Código de Processo Civil anterior, o de 1973, que é um código elaborado antes de se ter no Brasil esta ideia de que há um modelo constitucional de processo. O artigo 1º do Código anterior dizia que a jurisdição civil, vejam que ele começava falando de jurisdição, e, portanto, era um código centrado na figura do juiz. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, ou voluntária, seria exercida em todo o território nacional pelos juízes, observando as disposições do Código. E o artigo 1º do Código atual diz: o processo civil, ele já não é mais um código centrado na figura do juiz, mas no processo como um todo. O processo civil será interpretado, ordenado e aplicado com base nos valores e nas normas constantes da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se o disposto no Código. E, portanto, ele parte da Constituição para chegar ao Código. E a nossa Constituição modela o processo civil brasileiro. O processo civil brasileiro é o processo formatado pela Constituição. Ele é um devido processo que se instaura perante o juiz natural, entre partes que são tratadas com igualdade e que têm acesso inafastável à jurisdição. E esse processo se desenvolve em tempo razoável, respeitado o contraditório, para produzir decisões fundamentadas. Este é o modelo constitucional do processo civil brasileiro. E qualquer coisa que fuja disso é inconstitucional. Existe uma garantia de devido processo constitucional. Agora é a hora da importação mal feita. A cláusula originária do direito anglo-saxônico é due process of law. Law aí não é lei. Law aí é direito. Não é o devido processo da lei. É o devido processo de direito. E um direito que é construído a partir da Constituição. Portanto, não é o devido processo legal, mas o devido processo constitucional. Um repositório de uma série de garantias. Porque o processo, entendido como devido processo, é um repositório de direitos e garantias fundamentais. O que, aliás, nos deve levar a uma reflexão que talvez nem caiba numa exposição sobre boa-fé especificamente, e que talvez tivesse de ser objeto de um outro encontro, mas se o processo é o devido processo constitucional, e se sendo o devido processo constitucional, ele é um repositório de direitos e garantias fundamentais, então o processo não é e não pode ser um instrumento a serviço da jurisdição. Porque direitos fundamentais existem para proteger as pessoas contra o Estado e não o contrário. Logo, o processo existe para proteger as partes do juiz e não o contrário. O processo é contra-jurisdicional. Ele existe para limitar o poder do juiz. Ele existe para conter o juiz. Porque num Estado democrático, o direito limita o poder. E se no processo quem exerce poder é o juiz, ele precisa ter este poder contido, limitado pelo processo, em favor das partes. Porque é o direito das partes que está em jogo, não é o direito do juiz. Pois bem, neste modelo constitucional de devido processo, há um espaço reservado muito especial para o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, entendido como direito que tem as partes de participar do processo e de exercer influência no resultado do processo, não sendo surpreendidas por esse resultado. Porque o resultado final do processo tem de ser construído através de uma comunidade de trabalho, formada pelo juiz e pelas partes. E partes aqui no sentido mais amplo do termo, a incluir o Ministério Público quando atua como fiscal da ordem jurídica, a incluir terceiros intervenientes, como um assistente ou um amicus curia.
todos estes sujeitos têm a mesma importância no processo. Tanto que se diz, desde Nicola Picardi, na Itália, que o processo é policêntrico. O processo não é centrado na figura do juiz. Juiz, autor, réu, MP, todos têm a mesma importância. E todos juntos constroem o resultado do processo. Uma comunidade de trabalho. De modo que este processo, construído a partir da ideia de contraditório, é necessariamente um processo cooperativo. Daí o artigo 6º do Código de Processo Civil, o 6º, não o 5º que está ali no slide, o 6º, o 5º vai aparecer daqui a pouco. O artigo 6º dizer, todos os sujeitos do processo têm o dever de cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O processo deve ser cooperativo, ou como eu prefiro dizer, o processo deve ser comparticipativo. Eu não gosto tanto assim do termo cooperação que aparece no texto da lei, porque o processo é um ambiente de conflito. A professora Fernanda falou com muita propriedade que só dá problema quando dá problema e vem para o judiciário. Porque se está tudo bem e não precisa vir para cá, ou para arbitragem, ou para qualquer outro meio adequado de tratamento do conflito, se não dá problema, é porque está um ajudando o outro. O problema é quando um para de ajudar o outro. E aí eles vêm para o processo. E aí a gente vai querer que no processo eles cooperem? Como assim? Eles se odeiam. Um quer destruir o outro, um quer derrotar o outro. Então, essa ideia tem que ser mais bem entendida. O problema não está na palavra cooperação, mas no sentido que se atribui a ela. Porque cooperar nos dá naturalmente a ideia de ajudar. Se eu digo que eu vou cooperar com um evento, está todo mundo achando que eu vou ajudar. Mas veja, cooperar não apenas significa ajudar. Cooperar é cooperar. É trabalhar junto. É pausa dramática. Colaborar. Trabalhar junto. A ideia, na verdade, é a de que todos juntos participam da construção do resultado. Por isso eu prefiro comparticipar. Comparticipação. Participação conjunta. Todos participam junto. Cada um cumprindo o seu papel da melhor maneira possível. O autor tem que ser o melhor autor que ele pode ser. O réu tem que ser o melhor réu que ele pode ser. O juiz tem que ser o melhor juiz que ele pode ser. Ainda que para isso eles tenham que estar em posições conflitantes. E, portanto, um não vai ajudar o outro. Porque se o réu tivesse que ajudar o autor, ele sempre seria rebelde. Que é a melhor forma que o réu tem de cooperar com o autor. E não é isso que a gente espera do réu. Pelo contrário, réu revel é o pior réu possível. Nós temos de querer um réu que conteste adequadamente, que impugne tudo, para que haja necessidade de se desenvolver uma dilação probatória, para que nós possamos produzir, para aquele caso, a melhor decisão possível. E essa é a ideia de comparticipação. Quando eu falo para os meus alunos sobre comparticipação, eu costumo comparar o processo a um filme ou a uma peça de teatro. E como eu nunca sei exatamente para que tipo de público eu estou falando, eu dou dois exemplos que podem parecer antagônicos e não são. Batman e Otelo de Shakespeare. Porque eu fico imaginando alguém que vai ao cinema para ver o filme do Batman, e aí o Batman vai tentar pegar o Coringa, e aí o Coringa olha para o Batman e diz assim, não, Batman, hoje não, vamos tomar um chopp, hoje não. Esse negócio de a gente ficar brigando está muito chato. Mas se o Coringa não for um vilão mau, perverso, psicopata, o filme não tem graça nenhuma. Eu preciso do Coringa sendo o... Ele é tanto melhor quanto pior ele é. Dá para entender, né? Ele é o melhor vilão sendo o pior dos vilões. Para o Batman poder ser o grande super-herói. Porque se eu vou ver Otelo de Shakespeare, e o Otelo encontra com o Iago e diz, e aí, Iago, como é que vão as coisas? O Iago diz, tudo bem, aliás, encontrei Desdémona, sua mulher, outro dia. Que mulher virtuosa, acabou a peça, vamos embora. A gente precisa de um Iago invejoso, que quer destruir aquela relação feliz de Otelo e Desdémona, para a peça fazer sentido. Otelo não será Otelo se Iago não for Iago. O autor não será autor se o réu não for réu, se o juiz não for juiz. Só que todos têm de cumprir da melhor maneira possível os seus papéis
para que nós possamos ter o devido processo. Daí a ideia de comparticipação, exigindo que todos eles tenham ao longo do processo condutas. E aí, como corolário da comparticipação, vem a boa-fé. Porque se eles vão ao longo do processo se comportar, nós temos de nos preocupar com seus padrões de comportamento. E aí entra o artigo 5º. Aí entra o artigo 5º a dizer que todos os sujeitos do processo devem comportar-se em conformidade com a boa-fé. Quando o artigo 5º fala que todos os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, essa referência à boa-fé só pode ser uma referência à boa-fé objetiva. Porque está falando de comportamento. Se a gente tem na mesma frase comportamento e boa-fé, é boa-fé objetiva. Não pode ser boa-fé subjetiva. A gente não pode confundir boa-fé objetiva, que é princípio e, portanto, norma, com boa-fé subjetiva, que não é princípio e, portanto, não é norma. Boa-fé subjetiva é elemento integrante de alguns fatos jurídicos, do suporte fático de alguns fenômenos do direito. Pensemos, por exemplo, no manifesto propósito protelatório, que é suporte fático da concessão da tutela da evidência. Ora, se eu estou falando de propósito protelatório, eu estou falando de uma intenção. E aí não é boa-fé objetiva, é boa-fé subjetiva. Assim como, por exemplo, quando se fala em litigância de má-fé. Má-fé é o oposto de boa-fé subjetiva. Porque o contrário de boa-fé objetiva não é má-fé. O contrário de boa-fé objetiva é falta de boa-fé objetiva. Mas se tem boa-fé subjetiva ou não tem, se está de má-fé ou não está de má-fé, é absolutamente irrelevante. Então, quando se fala em boa-fé no artigo 5º, como norma fundamental, se está a tratar de boa-fé objetiva, que surgiu no direito privado como mecanismo de proteção da confiança e da lealdade, e eu não vou repetir o que já foi dito aqui. Então, é pegar tudo isso que foi dito pela professora Fernanda sobre a boa-fé objetiva e ver em que medida nós podemos trazer isso para os comportamentos que se desenvolvem no processo. Partindo da premissa de que comportamentos, quaisquer que sejam eles, geram legítimas expectativas, confianças legítimas, que devem ser protegidas pelo ordenamento. E isso que nasceu no direito privado, nasceu na Alemanha, se desenvolveu em Portugal, com a monumental obra de Menezes Cordeiro, chega ao direito público, já se lembrou disso aqui, na abertura do evento, e chegando ao direito público, chega até o direito processual civil, porque é bom lembrar que direito processual civil não é direito privado, é direito público. O que nem sempre as pessoas lembram. Falar de direito processual civil é falar de direito público, porque é falar do modo como se desenvolve, controlada pelo ordenamento, uma atividade do Estado. E, portanto, só se pode falar de boa-fé no direito processual civil, porque a boa-fé objetiva sai do estrito campo do direito privado, se expande e chega até o direito público. E aí ela chega ao direito administrativo, ela chega ao direito previdenciário, ela chega ao direito tributário e ela chega, evidentemente, ao direito processual civil. Pois bem, chegando ao direito processual civil, ela nos aparece, como já pude dizer, como um corolário desses dois princípios constitucionais que são a base de todo o modelo constitucional de processo: o devido processo e o contraditório. E por que, só para frisar a ideia, por que boa-fé resulta desses dois princípios? Primeiro, porque o devido processo é o repositório geral de todos os princípios que compõem o modelo constitucional de processo. Vejam, muitas constituições, não só a nossa, consagram o princípio do devido processo. Algumas com este nome. A Constituição do Equador, ela diz
que todos têm o direito ao que ela chama de devido processo. Outras com outros nomes. A Constituição italiana diz justo processo. Mas quando nós vamos estudar o que a doutrina diz sobre essas garantias, todos estão de acordo, qualquer que seja o nome que se dê, que isto descende da cláusula do due process of law, lá do direito anglo-saxônico. Então nós estamos falando da mesma garantia. E o que é que representa na nossa Constituição o devido processo? Ele representa a garantia básica e fundamental de que o processo se desenvolverá em conformidade com a Constituição. Dizer que todos têm direito ao devido processo é dizer que todos têm direito a um processo constitucionalmente legítimo, constitucionalmente adequado, um processo rente à Constituição, que anda ali encostado na Constituição, se aproveitando dela, se beneficiando dela. Mas vejam, em vários ordenamentos que positivaram nos seus textos constitucionais o direito ao devido processo, ele acabou sendo muito mais importante do que no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós consagramos no texto constitucional o devido processo, mas nós positivamos os outros princípios também. A nossa Constituição diz que todos têm direito ao contraditório. A nossa Constituição diz que todas as decisões serão fundamentadas. A nossa Constituição diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E diz que todos têm o direito de serem processados e sentenciados por autoridades competentes, o que consagra o juiz natural. A nossa Constituição diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional, lesão ou ameaça a direito. Outras Constituições não dizem isso. Se nós vamos, por exemplo, à obra da professora Frédérique Ferrand, na França, sobre Constituição e Processo, ela diz: o juiz natural é uma garantia constitucional na França, porque o devido processo está na Constituição. No Brasil, o juiz natural é uma garantia porque o juiz natural está na Constituição. Se nós vamos à doutrina italiana, vamos, por exemplo, a Chiarloni, ele diz: o contraditório é uma garantia constitucional na Itália porque a Constituição fala em devido processo. No Brasil, o contraditório é uma garantia constitucional porque a Constituição fala em contraditório. Nós constitucionalizamos e tornamos expressos todos esses princípios. O que me leva a poder dizer que, a rigor, do ponto de vista prático, o devido processo no Brasil é um pouco menos importante do que nos outros lugares. Nós não precisamos tanto dele assim, porque nós positivamos os outros princípios. O devido processo serve no Brasil fundamentalmente para dizer: todos têm direito a um processo em conformidade com a Constituição, respeitando esses outros princípios que a própria Constituição vai dizer quais são. Então ele é o repositório geral de todos esses outros princípios que compõem o modelo constitucional de processo, entre os quais o do contraditório, que gera não só o direito, mas um dever geral de participação na construção dos resultados constitucionalmente legítimos do processo. Porque a gente também tem que lembrar o seguinte: no Brasil, as pessoas gostam muito de dizer que todo mundo tem direitos, mas também tem deveres. E não há democracia onde não haja deveres. Pois o contraditório gera para as partes o direito de participar do processo, mas gera também um dever de participar. Elas têm de vir ao processo. Têm de vir ao processo para participar, junto com os demais sujeitos, da construção de resultados constitucionalmente legítimos. E, portanto, elas terão condutas a desenvolver no processo. E isso levou um grande processualista espanhol. Se ele me ouvir dizer que ele é espanhol, ele vai brigar comigo, porque ele é de Barcelona, ele é catalão, mas ele é espanhol, chamado Joan Picó i Junoy. Ele é tão catalão que ele não se chama Juan, ele se chama Joan Picó i Junoy, a dizer que, ao lado do que se costuma chamar de devido processo legal, surgiu a garantia do devido processo leal. A garantia de um devido processo em que se observa a boa-fé. Pois bem, mas como é que isso funciona no processo civil? Isso funciona como imposição de deveres com densidade normativa, porque boa-fé é norma, para todos os sujeitos do processo.
inclusive, talvez principalmente, para o Estado jurídico. O juiz tem de atuar no processo com boa-fé. E esse dever não é só da pessoa natural do juiz, é do Estado jurídico, é do Poder Judiciário. Não é nem só do órgão em que o processo se desenvolve, mas é do Judiciário como um todo. Então, por exemplo, quando se fala em vedação de comportamento contraditório, nós temos de tomar cuidado, porque haverá casos em que a contradição se dará entre um ato de um órgão e um ato posterior de outro órgão superior ao primeiro. E cito aqui um exemplo. O caso da decisão que induz o jurisdicionado ao erro. E como isso impacta na boa-fé. Dada a já examinada pela professora Fernanda vedação do comportamento contraditório. De que caso é esse que eu estou falando? Imaginem a seguinte situação. Num determinado processo, formou-se um litisconsórcio passivo. Nós temos um autor e 3 réus. A certa altura do processo, quando chega ali na fase que o processualista chama de julgamento conforme o estado do processo, o juiz verifica que daqueles 3 réus, um não é parte legítima. O que deve ele fazer, então? Na forma do artigo 354, parágrafo único do CPC, ele deve excluir este réu do processo. De modo que o processo continuará apenas com os outros 2, que lá ficarão, porque são partes legítimas. Isso é expresso no Código. É decisão interlocutória. Porque o artigo 203, parágrafo 1º do CPC, diz que sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento. E é claro que esta decisão não encerra a fase cognitiva do procedimento. O que ela faz é reduzir o processo. O processo fica subjetivamente menor, mas não acaba. E o 203, parágrafo 2º, diz: decisão interlocutória é qualquer pronunciamento judicial de conteúdo decisório que não se enquadre no parágrafo 1º e, portanto, que não seja sentença. E não é sentença porque não encerra o procedimento. E se não encerra o procedimento não sendo sentença, é decisão interlocutória. E para ficar mais fácil ainda, o 354, parágrafo único, diz: se a decisão a que se refere este artigo disser respeito apenas a uma parcela do processo, será impugnável por agravo de instrumento. Que é para ninguém errar, mas erra. Erra. E o juiz, muitas vezes, e nós vemos isso toda hora, vai proferir esse pronunciamento de exclusão de um réu do processo e escreve lá em cima, com letras garrafais, sentença. E mais. E lança como sentença. Lança como sentença no sistema, o que falseia a estatística, porque parece que ele proferiu uma sentença a mais. E pior, no dispositivo ainda diz assim: julgo extinto o processo em relação a fulano de tal. Eu chamo isso de a perniciosa influência de Galvão Bueno sobre o processo civil. Vou explicar. Não é nenhum problema pessoal com o Galvão Bueno, não é isso. É Galvão Bueno aqui como a pessoa que simboliza todos os narradores esportivos, narradores de futebol principalmente. Porque sem dúvida ele é, dos que nós temos aí hoje, o mais famoso. Em outros tempos, talvez eu diria a perniciosa influência de Valdir Amaral ou de Jorge Cury no processo civil, enfim, ou de Januário de Oliveira, por que não, para homenagear o que talvez tenha sido o maior de todos na televisão. Por que eu digo isso? Porque narrador de futebol tem uma mania horrorosa. Quando um jogador é expulso, o narrador diz assim: para esse aí, o jogo terminou mais cedo. Eles adoram usar essa expressão. E se a gente parar para pensar, vai ver que a expressão não faz rigorosamente nenhum sentido. Porque mesmo para este, que está sendo excluído do jogo, o jogo não terminou. O jogo continua. Continua sem ele, mas continua. Eu costumo imaginar,
alguns dos aqui presentes já foram meus alunos, talvez já me tenham ouvido dizer isso em sala de aula. Eu costumo imaginar a seguinte cena. Último jogo, última rodada do campeonato. A um dos times basta o empate para ser campeão. Com 3 minutos do primeiro tempo, um jogador desse time, ao qual basta o empate para ser campeão, faz uma falta desclassificatória e é expulso. E diz o narrador, para esse, o jogo terminou. E ele vai fechar. O time dele passa 87 minutos jogando com um a menos. E como não é treinado pelo Abel Braga, perde o jogo. E perde o título. E aí depois vão entrevistar o outro. No programa esportivo, na mesa redonda, vão entrevistar aquele que foi expulso. Diz assim, e aí, você se sente culpado pela perda do título? Ele diz assim, como assim, perda do título? Eu fui campeão. Como campeão? Não bastava o empate? Quando pra mim o jogo terminou, estava 0-0. Eu sou campeão. Se eles não são, problema deles. Isso faz algum sentido? Nenhum. Nenhum. Imagina que você vai a um filme, no cinema, e acha o filme chato e resolve ir embora mais cedo. Não fica até o fim. O filme acabou pra você? Então me conta o final. Você não sabe o final pela simples razão de que o filme continuou sem você lá dentro. O aluno que é expulso de sala por mau comportamento. Para ele a aula acabou? Aí depois, na prova, o professor cobra uma questão da matéria que foi lecionada quando o aluno já tinha sido expulso de sala. Ele diz, professor, o senhor não pode cobrar isso. Por que não? Porque o senhor diz que só cobra o que o senhor dá em aula. Mas eu dei isso em aula. Não, mas para mim a aula acabou mais cedo. O senhor... Isso faz sentido? Claro que não. É que a gente fica repetindo umas coisas no direito que não fazem sentido. Extinção parcial do processo. É como dissolução parcial de sociedade. Quando eu dou aula de ação de dissolução parcial de sociedade, está no CPC essa expressão horrorosa, eu pergunto para meus alunos, a dissolução parcial de sociedade dissolve a sociedade? Eles dizem não. Então não é dissolução. Que a sociedade continua existindo, a gente tira um sócio da sociedade. Mas ela continua lá, existindo, do jeito que existia antes. O cara que era sócio não é mais, mas a sociedade está lá. Bonitinha. Porque a única coisa que eu conheço, não sei se Ricardo Alberto vai concordar comigo, a única coisa que eu conheço que admite dissolução parcial na natureza, no universo, a única coisa que admite dissolução parcial é Todd. Porque Todd você mistura no leite e sempre fica uma bolota em cima. É a única coisa que admite dissolução parcial. O resto, até nervoso, ou dissolve, ou não dissolve. Ovo maltine. Ovo maltine? Ovo maltine mas também. ovo maltine não tem por propósito dissolver. Aquele floquinho tem que ficar ali. Agora, o copo do desembargador quase dissolveu também, né? Então, eu peço ajuda aqui, a limpeza aqui. Solução parcial do... Desintegração parcial do copo. Uma pasta inteira, uma pasta Mas aqui eu desintegrada. dissolvi o copo. Vejam. Não existe extinção parcial do processo. O que existe é a exclusão de alguém de um processo. Mas aí veio o juiz e disse sentença, escreveu sentença. Botou Disse PR e julgo tudo. extinto o processo em relação a fulano. Aí ele apela. Por quê? Porque o juiz disse para ele que aquela sentença, disse que estava extinguindo, ele apela. Veio o tribunal e diz erro grosseiro, cabia agravo instrumento, não conheço do recurso. Isto é comportamento contraditório do judiciário. Se o judiciário diz que aquilo é sentença, o judiciário tem que aceitar a apelação. É claro que o judiciário não vai não conhecer do agravo de instrumento, porque aí a pessoa acertou, ela não foi enganada pelo comportamento do juiz. Mas se ela confiou no que lhe disse o juiz, ela não pode ser desprotegida. E aí, me perdoem de novo, os que já foram meus alunos já me ouviram usar essa expressão, o processo brasileiro não aceita o juiz, ou desembargador, ou ministro, que diz ahá. O juiz profere a sentença, ele chama de sentença, você apela, e aí vem o tribunal e diz, não era sentença? Ah, te peguei. Não conheço o erro. Não conheço o erro. Como assim não conheço? O judiciário diz que isso é sentença, o judiciário tem que aceitar a minha apelação. Então, o que eu quero lhes dizer com isso é que nós não podemos olhar para o juiz como uma pessoa física.
mas como o judiciário, como um todo. Muito bem. E aí? Aí nós temos, pegando o princípio da boa-fé objetiva, como exposto pela professora Fernanda, nós vamos ter corolários disso no processo civil. Como é que a boa-fé objetiva vai se manifestar no processo civil? Em primeiro lugar, com uma proibição de se criar dolosamente uma posição processual agindo de má-fé. Nós temos o exemplo do dolo processual, que é fundamento da ação rescisória. Vejam que aqui, boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva se tocam em alguma medida. Desembargador André Gustavo Correia de Andrade, nosso diretor-geral. Que, para sorte deste professor da escola, chegou depois que as besteiras já tinham sido faladas. De agora em diante vai ser sério. Seriedade. A partir de agora eu vou fingir que sou uma pessoa séria para não perder meu emprego. Muito bem. Então, aqui, boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva se tocam. Aqui há um elemento que é subjetivo. Quando a gente fala de dolo, tem um elemento subjetivo. Mas há um elemento objetivo que é imposição de conduta. Fica você proibido, seja lá o que for que você esteja pensando, fica você proibido de se comportar de modo a produzir uma posição processual que te beneficia indevidamente. Porque isto pode até depois levar à rescisão de uma decisão transitada em julgado. Eu, que como alguns outros aqui, sou de um tempo em que não tinha autos eletrônicos, que era tudo de papel, faz muito tempo. Vou contar uma história do século passado. Eu advoguei num processo em que eu estava muito tranquilo, porque a jurisprudência era toda favorável aos interesses do meu cliente, e de repente veio a outra parte, através do seu advogado, claro, com uma petição, já no final do processo em primeira instância, já se imaginava que a sentença viria logo depois, e aí vem o advogado da outra parte dizendo, olha, eu venho por essa petição informar que o Superior Tribunal de Justiça mudou seu entendimento a respeito do assunto e estou trazendo o acórdão mais recente sobre o assunto. E juntou um acórdão, uma cópia de um acórdão enorme do STJ, da relatoria do ministro, do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes de Direito. E eu, quando olhei aquilo, tomei um susto. Falei, caramba, eu que achei que ia ganhar, de repente vejo o STJ mudar de entendimento, vou perder. Aí fui ler o tal do acórdão, e eu achei que tinha um negócio esquisito naquele acórdão, porque quando estava no final do acórdão, assim, na penúltima página do acórdão, o texto acabava no meio da página. E aí na última página vinha só o dispositivo. Então tinha toda uma explicação ali que era favorável a ele. Toda uma explicação favorável a outra parte. De repente o texto parava no meio da página. Será que ele formatou para botar o dispositivo na outra página? Aí eu vim aqui na biblioteca do tribunal, que era no 10º andar do fórum, não chamava lâmina 1 naquele tempo, não podia chamar lâmina 1 porque só tinha ela, então ela não era a 1. Chamava Fórum Novo, lembra? Vim aqui, fui na biblioteca, peguei a revista do STJ, que tinha publicado o acórdão, e fui ver, e descobri o que aconteceu. A criatura pegou o acórdão e pegou uma folha de papel na hora de tirar a cópia e cobriu um parágrafo. De modo que esse parágrafo não aparecia na cópia que ele juntou. O que aconteceu? O ministro de Direito expôs toda a teoria que era favorável à outra parte. E nesse último parágrafo ele dizia assim, este não é, todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual ressalvo o meu entendimento pessoal. Ele cobriu essa parte. E o STJ, na verdade, estava julgando do mesmo jeito que julgou sempre. E ele tentou enganar o juiz. E aí eu tirei uma cópia sem cobrir isso e juntei aos autos dizendo, seu juiz, olha só, o meu colega deu azar. Entregaram para ele uma cópia com defeito. Deve ter acabado o toner e não saiu aqui, claro.
Então eu estou juntando aqui uma cópia direitinha, bonitinha, para mostrar que não mudou o entendimento de coisa nenhuma e é para eu ganhar, tá? E eu ganhei. Mas perceba, isso é dolo. E vamos lá, o código diz dolo da parte. Será que a parte sabia disso? Veja, porque para nós no processo aquilo é comportamento da parte. Ah, mas a parte escolheu um advogado que... Será que ela sabia? Que ela tinha condição de saber que ele ia fazer isso? Será que o advogado que assinou a petição sabia? Ou se não foi o colega dele de escritório que também o induziu a errar? Não sei. Deixem o elemento subjetivo um pouquinho para lá também. A gente tem que olhar o modo como a pessoa se comporta. Mas tem mais. Tem proibição de comportamento contraditório. De todo mundo. Do autor, do réu, do juiz, de todo mundo. E a gente tem vários exemplos disso. Eu já citei um. Mas tem outros mais corriqueiros. Conversávamos antes da exposição começar, do evento começar, sobre aquela situação, infelizmente corriqueira, do juiz que indefere a produção de uma prova, requerida, por exemplo, pelo autor, e depois julga o pedido do autor improcedente por deficiência da prova. Como assim? A prova é deficiente porque a parte tentou produzir prova e Vossa Excelência não deixou. Aí agora vem dizer que faltou prova. Pode. Isso é comportamento contraditório. Mas a gente tem que olhar também para o comportamento contraditório da parte. Quer ver uma que é muito comum? E nem sempre o judiciário atenta para isso? É a da parte que cumpre a decisão sem ressalva e em seguida recorre da decisão. O que é vedado pelo artigo 1000 do CPC. O artigo 1000, e eu muitas vezes já disse a colegas meus, você não precisa decorar artigo nenhum do código, decora esse porque o número é fácil, 1000. O artigo 1000 do código diz: quem aceitar a decisão expressa ou tacitamente, perde o direito de recorrer. E aí vem o parágrafo único e diz: considera-se a aceitação tácita o cumprimento da decisão sem reserva de nenhuma espécie. Aí, o juiz profere a decisão dizendo: faça tal coisa em 5 dias. A parte vai lá e faz em 5 dias. E 10 dias depois recorre. Não pode. Se aceitou, sem reserva, sem ressalvas, está escrito na lei, não pode recorrer. Que é comportamento contraditório. Porque quando ela cumpriu, ela gerou em todos os sujeitos do processo a legítima expectativa de que se poderia considerar que aquilo estava superado e o processo não andar para frente, como deve ser. Agora, se a parte disse: olha, eu estou cumprindo, mas me reservo o direito de impugnar essa decisão, aí ninguém vai achar que o problema está resolvido. E, portanto, ninguém vai poder falar em legítimas expectativas. Então, há uma vedação de comportamento contraditório para as partes. E muitas vezes esses comportamentos contraditórios não estão dentro do mesmo processo. Eu estava examinando um caso ontem, em que uma das partes é o poder público, é um ente público, e o que aconteceu é que uma pessoa, um servidor público, fez um requerimento administrativo lá de uma determinada vantagem, e o Estado diz o seguinte: olha, você preenche os requisitos dessa lei, mas você não tem direito a esse valor que você está pedindo por tal outro motivo. E negou a ele o direito. Aí ele entra em juízo contra o ente público. E o ente público, na contestação, diz: você não preenche os requisitos nem dessa lei nem dessa outra. Opa! Mas administrativamente ele tinha dito que os de uma ele preenchia. Então não me vem agora dizer que não preenche. Isso é comportamento contraditório. Isso não pode nem olhar. O outro nós vamos discutir. Mas esse não. Eu já vi casos de pessoas que deram início a 2 processos diferentes, com fundamentos diferentes e incompatíveis, para ver se ganhavam dos 2. Qual foi a situação? O cara foi a juízo contra uma empresa na Justiça do Trabalho, dizendo: eu era empregado, não tinha carteira do trabalho assinada, não respeitava meus direitos trabalhistas, eu estou aqui reclamando meus direitos trabalhistas.
E entrou na Justiça Comum dizendo: eu prestava serviço para eles, não era empregado, era prestador de serviço, e tenho direito aqui a um monte de coisas que são devidas em função da relação de prestação de serviço. Mas peraí, você era empregado ou não era empregado? Você não pode, num processo, dizer que é empregado e no outro dizer que não é. Ele ganhou lá na Justiça do Trabalho. E a decisão que se proferiu lá foi usada como fundamento para ele perder aqui. Mas, fundamentalmente, o que se disse foi: isto é comportamento contraditório. Você não pode nem alegar isso. Porque lá você alegou que era empregado, então não me vem aqui dizer que não é. O comportamento contraditório pode se manifestar, e algumas vezes se manifesta, em processos diferentes. Mas nós temos outros corolários dessa vedação do comportamento contraditório, e aí eu quero trazer uma reflexão que me parece necessária nesse momento. Como se lê, à luz do princípio da boa-fé, a regra da eventualidade processual? Porque nós todos aprendemos assim: o réu, quando vai contestar, deve alegar de uma só vez tudo o que tem em seu favor, ainda que essas alegações sejam contraditórias entre si. Nós todos aprendemos assim. Há um exemplo clássico, está na doutrina estrangeira, está em Goldschmidt, na Alemanha, está em Culture, no Uruguai, do processo em que o autor cobra do réu uma quantia em dinheiro resultante de um mútuo. E o réu se defende dizendo: nunca recebi dinheiro do autor. Mas se recebi foi doação e não empréstimo. Se foi empréstimo ainda não venceu, se venceu já está prescrito, se não prescreveu já paguei. E nós sempre achamos isso a coisa mais normal do mundo, eventualidade. Examina a primeira alegação de defesa. Se ela for acolhida, está tudo bem. Se ela for rejeitada, examina a segunda. E aí, como você já examina a segunda, considerando que a primeira não era verdadeira mesmo, está tudo certo. Finge que ela nem estava ali. Foi assim que a gente aprendeu a vida inteira. Mas isso é comportamento contraditório. Como assim? Nunca recebi, mas se recebi foi doação. Vem cá, amigo, recebeu ou não recebeu? Resolve. Veja, ele pode dizer o seguinte: olha, recebi, foi um empréstimo, mas está prescrito. E se não está prescrito, aí eu vou querer compensar essa dívida com um crédito que eu tenho. Aí não tem contradição nenhuma. E se não puder compensar, aí teve aqui um momento em que nós celebramos aqui um ajuste. Talvez seja o caso de considerar que esse ajuste produziu uma inovação. Não tem contradição nenhuma. Agora, nunca recebi dinheiro, mas se recebi foi doação, não foi empréstimo. Se foi empréstimo, não venceu, mas se venceu, está prescrito? Como assim? Isso não faz nenhum sentido. A gente realmente precisa reinterpretar a regra da eventualidade à luz do princípio da boa-fé. Também temos, como corolário da boa-fé no processo civil, a proibição de abuso dos direitos processuais. A professora Fernanda falou do artigo 187 do Código Civil. É claro que isso se manifesta em sede de processo. Abuso do direito de recorrer, por exemplo. Abuso do direito de contestar, que é fundamento para a tutela da evidência. É claro que o réu pode contestar, mas tem limite. Tem limite. Por exemplo, imagine um caso em que já há um acórdão fixando uma tese no julgamento de um incidente de resolução de demandas repetitivas, dizendo que determinada gratificação tem de ser paga pelo município a certa categoria de servidores, e aí vem o município e contesta dizendo que não tem que pagar nada e reeditando argumentos que já foram rejeitados no acórdão do IRDR. Isso é abuso do direito de contestar. Não pode. Nós temos a suprécio, a perda da possibilidade de praticar um ato processual pelo modo como a pessoa se comportou ao longo do processo. E talvez o melhor exemplo de suprécio seja o caso do que vem sendo chamado de nulidade de algibeira. O STJ, expressão que o STJ consagrou, e muito bem consagrada. Que, para quem não sabe, a algibeira, que é uma palavra meio fora de moda, a algibeira é um bolso que está na parte interna de uma roupa. Paletó tem algibeira, né? Porque tem bolso aqui dentro. E tem um monte. Cada uma tem um negócio diferente. E quanto mais bolso a gente tem, mais coisa a gente carrega.
E qual era a situação que o STJ examinava? Era o caso de um processo em que a parte, logo no início, fez uma petição dizendo assim: requer sejam as intimações feitas em nome do advogado fulano de tal. E o CPC atual diz que se esse requerimento for feito, ele tem que ser atendido sob pena de nulidade das intimações. Muito bem, a parte requereu expressamente: eu quero que as intimações sejam feitas em nome da advogada Fernanda Paz Leme, porque isso facilita na organização do escritório, todas as intimações vêm em nome do mesmo advogado, aí não precisa ficar procurando no nome de todo mundo. Só que aí saiu uma intimação e não foi no nome dessa advogada, foi no nome de outra pessoa. A intimação é nula. Só que a parte não alegou a nulidade e praticou o ato tempestivamente, atendendo a intimação. E isso foi se repetindo. As intimações eram feitas em nome de outro advogado e a parte ia lá e cumpria. Atendia todas. Até que saiu a sentença e ela perdeu. Saiu a sentença, ela perdeu, ela foi intimada da sentença no nome do advogado errado, de novo, não recorreu. Transitou em julgado. Aí quando ela está sendo executada, foi intimada para pagar, não pagou, procuraram bens para penhorar, acharam os bens, ela nunca mais se manifestou. Não foi fazendo nada. Na véspera do leilão, ela faz uma petição pedindo a devolução do prazo para apelar. Dizendo, ó, eu nunca fui intimada da sentença. Teve uma nulidade. Então eu quero que me devolvam o prazo para apelar. A apelação tem efeito suspensivo. Eu quero que anule tudo o que aconteceu de lá para cá. Porque eu vou discutir isso no tribunal. E essa briga chegou no STJ. E o STJ diz o seguinte: você guardou essa nulidade numa algibeira, bem escondidinha, para usar na hora que você achava melhor. Não pode. Se ao longo do processo você atendeu às intimações erradas, você gerou nos outros sujeitos do processo a legítima expectativa de que você continuaria atendendo intimações feitas em nome daquele advogado também. Então, você perdeu o direito de alegar essa nulidade pelo modo como você se comportou no processo. Suprécio, a supressão do direito. Isso é consequência da boa-fé. E aí, já me aproximando do fim, outras aplicações da boa-fé no direito processual civil. Primeiro, a boa-fé como fator interpretativo. O Código de Processo Civil faz duas referências a isso. Ele faz referência a isso no artigo 322, um parágrafo do 322, salvo engano, parágrafo único, quando diz que o pedido deve ser interpretado levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé. O que é uma mudança em relação ao que se tinha nesse tema no Código anterior. Porque o Código anterior dizia que o pedido deve ser interpretado restritivamente, o que era, aliás, uma bobagem sem sentido. Porque interpretar restritivamente implica reduzir sentido. E nunca foi isso. Imagine, o autor cumula 3 pedidos, A, B e C. Aí o juiz diz assim, olha, eu vou interpretar restritivamente, só vou julgar 2. Não. Quando o Código anterior dizia que a interpretação era restritiva, doutrina e jurisprudência diziam, na verdade, é uma interpretação estrita. Só se pode julgar aquilo que foi pedido. Nem mais, nem menos. Só que as pessoas olhavam para essa regra e achavam que, então, a interpretação do pedido se fazia à luz do que estivesse escrito no final da petição inicial. Porque a pessoa na petição, o advogado da petição inicial vai contando a história inteira, né? Vai narrando lá os seus fundamentos todos. E aí lá no final diz assim, por todo o exposto, é a presente para pedir, pronto, agora é pedir, a condenação do réu a cumprir tal obrigação. Ah, então foi isso que ele pediu. Só que não está escrito em lugar nenhum que o pedido tem que vir no final da petição. Aliás, pelo contrário, o Código de Processo Civil diz assim, os atos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei o exigir expressamente. E não tem lei nenhuma a exigir expressamente que o pedido esteja no último parágrafo da petição. Então ele pode estar em qualquer lugar. Aliás, se nós levarmos a sério a lei, vai ficar engraçado. Eu lhes dou um exemplo. A petição inicial deverá indicar o juízo a que é dirigida.
Não está escrito em lugar nenhum que é no cabeçalho da petição. Então, eu posso fazer uma petição inicial sem cabeçalho. Sem cabeçalho. E lá no final, depois de tudo, antes da data, diz assim, por fim, requer seja esta petição distribuída ao juízo de uma das varas cíveis da comarca de Macaé. Está atendida a exigência da lei? Tá. Sabe qual é o problema? O problema é que isso vai ter que passar pelo cara que trabalha lá no guichê. Que é quem manda. Que é quem tem mais poder. A pessoa que tem mais poder no judiciário não é juiz, não é desembargador, não é ministro do STJ, não é ministro supremo. É o cara do guichê do protocolo. Esse é o cara que tem mais poder. Sabe por quê? Porque se chegar uma petição inicial de um processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para o desembargador Agostinho, que está aqui na minha frente, me dando a honra da sua presença, e ele achar que está faltando alguma coisa na petição, ele tem que dizer para o autor exatamente o que está faltando e dar a ele 15 dias úteis para corrigir o defeito. E isso vale para o desembargador Agostinho, vale para o juiz de primeiro grau, vale para o ministro do STJ ou do Supremo. Mas se chegar no guichê e o cara do guichê achar que está faltando alguma coisa, Não recebe. ele diz, doutor, não vou nem receber, porque não é assim, né? Ele fala assim, aqui não. Eu uma vez tive um problema, eu queria distribuir uma demanda, quando eu advogava, eu queria distribuir uma inicial, e eu queria distribuir no Rio, mas o domicílio do réu era em outra comarca. E eu sabia que a competência não era daqui, era de lá. E não tinha foro de eleição, não tinha nada. Era lá, mas eu queria distribuir aqui, e o cara do distribuidor não aceitava. E eu dizia para ele, mas você tem que aceitar. Ele dizia assim, não, doutor, a competência não é daqui. Eu falei, olha só, o juiz de ofício não pode dizer isso. Se o juiz de ofício não pode dizer isso, que dirá você que não é juiz? Você tem que aceitar, o juiz vai mandar citar, se o réu alegar, a gente discute. E se ele não alegar, está prorrogada a competência e é aqui. Não, doutor, não posso receber assim. Eu tive que ir à corregedoria para obter uma autorização especial para distribuir a inicial. Então, o cara do guichê tem muito poder. Ele tem quase que super poder. Só não tem mais poder que o corregedor, mas enfim, isso é uma outra questão. Então, o que vem o Código atual dizendo? Ó, o pedido se interpreta pelo conjunto da postulação e pela boa-fé. E aí eu quero lhes trazer um exemplo concreto. Eu peguei um caso muito curioso. O autor foi a juízo para pedir reparação de dano. E lá no começo da petição, ele diz assim, vem fulano de tal, vem para o seu advogado propor a presente, aí, como é que é, né? Negrito, caixa alta, sublinhado. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contra fulano de tal, blá, 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 e aí ele conta a história. Ao longo da história, ele vai dizendo, olha, eu sofri esse dano material e esse outro dano moral. E ele começa, inclusive, a falar de valores. Ele diz, olha, o valor do meu prejuízo material foi X, e esse dano moral tem que ser compensado com um valor Y. Ele fala de valor o tempo todo. Sofri o dano material no valor X, sofri um dano moral a ser compensado pelo valor Y. A petição inteira ele diz isso. Quando chega no último parágrafo, ele esquece de pedir expressamente ali o dano moral. Pede só o material. O réu é citado, e quando contesta os dois. Contesta o material e contesta o moral. O autor, na réplica, fala dos dois, do moral e do material. Toda a instrução probatória versa sobre os dois. Vem o juiz da sentença, acolhe os dois pedidos, julga ambos procedentes, e o réu apela dizendo que a sentença é extra petita porque ele não tinha pedido dano moral. E transcreve na petição o último parágrafo, onde estava escrito do pedido, também negrito, caixa alta, subindo. É extra petita. Ele não pediu isso. Ele só pediu dano material. O tribunal disse, olha só, primeiro, conjunto da postulação. Lendo a petição inteira, fica claro que ele queria os dois. Indicando, inclusive, valor. Segundo ponto, boa-fé. Ao longo de todo o processo, você discutiu os dois. Então, são os dois. E ela não é extra petita, não. O pedido deve ser interpretado levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé.
O Código também fala da boa-fé como fator interpretativo quando trata da sentença. Lá no artigo 489, parágrafo 3º. A sentença deve ser interpretada levando-se em conta a boa-fé. A boa-fé é um elemento de interpretação da sentença. Eu vou lhes dar um exemplo. Imagine que num determinado processo que tramita em vara de fazenda pública, suscitou-se uma questão de inconstitucionalidade da lei, de uma determinada lei, provocando-se com isso o controle incidental da constitucionalidade da lei. A matéria é discutida ao longo do processo. Vem o juiz na sentença e reconhece que a lei é inconstitucional. E no dispositivo, ele diz assim: por todo exposto, declaro a lei inconstitucional e julgo o pedido do autor procedente. Eu já vi isso. Começou-se a discutir em grau de recurso. Se esta sentença não estaria a usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que declarou no dispositivo a inconstitucionalidade da lei. A boa-fé resolve. O juiz nunca achou que era ministro do Supremo. Nunca se comportou como tal. Passou o processo inteiro tratando aquilo como uma questão meramente incidental e não como objeto principal de uma ação direta de inconstitucionalidade. O comportamento do Estado juiz ao longo daquele processo mostra que aquilo foi tratado como uma questão incidental. Então vamos interpretar essa sentença. Na verdade, isto não integra o dispositivo, isto é tão somente fundamento e não tem que anular a sentença. Mas se nós levássemos o texto da sentença a ferro e fogo, era para anular a sentença e ainda chamar o juiz e dizer: meu filho, não é assim que se faz. Como assim? Você não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a boa-fé nos permite interpretar a sentença. Além disso, o Código fala de boa-fé quando trata de superação de entendimentos e modulação de efeitos. O nosso Código de Processo Civil é o ponto culminante de um longo processo de construção de um sistema de padrões decisórios, muitos deles dotados de eficácia vinculante, como nós temos nos enunciados de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos repetitivos ou dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, para citar alguns exemplos. Mas estes entendimentos, que são vinculativos, não podem engessar o direito. Daí porque o próprio Código diz que é possível a superação desses entendimentos. Superação essa que ordinariamente se dará pelo próprio tribunal que criou o entendimento vinculante. Então, a tese fixada num IRDR, por exemplo, vincula todo mundo até que haja sua superação. É o que diz o Código. Só que nós temos que considerar que entendimentos padronizados pelo Judiciário criam na sociedade legítimas expectativas. Que a pessoa vai procurar o advogado e vai dizer assim: eu posso fazer isso? O advogado diz: pode. Tem até um acórdão em IRDR que diz que pode. Qualquer juiz que tenha que examinar isso vai estar vinculado a esse acórdão e vai ter que dizer que você podia fazer o que você quer fazer. Eu posso botar essa cláusula no meu contrato? Pode. Tem um acórdão do STJ em recurso especial repetitivo que diz que pode, que essa cláusula é válida. Então pode botar. Qualquer juiz do Brasil, diante de uma discussão sobre a validade dessa cláusula, está vinculado ao que o STJ falou, vai ter que dizer que a cláusula é válida. Ok? Aí vem o STJ e diz: a gente disse que era válida, mas não é não. A gente está mudando de entendimento, está superando aquele entendimento. Ok, pode. Mas respeite a confiança que as pessoas depositaram no Judiciário. Pode. E de agora em diante, essa cláusula não é mais aceita. Mas as que já foram postas nos contratos, essas a gente vai ter que admitir. A modulação de efeitos da decisão que supera entendimentos padronizados é um imperativo de boa-fé. Então, a boa-fé tem também este papel no processo de levar
diante do exame do caso concreto, evidentemente, a eventual modulação de efeitos na superação de entendimentos. Bom, essas eram as considerações que eu tinha a trazer sobre o tema. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de vir aqui tratar desse tema tão relevante e de participar desse encontro. Muito obrigado pela atenção com o meu ouvido.